Gravação. Oremos então. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti por esta aula, por esta oportunidade. Não pudemos estar na terça-feira passada, foi uma terça muito tensa, Tu sabes disso, mas graças te damos que Tu nos protegeste, nos guardaste do da grande força daquele furacão que cruzou este estado, mas a Tua bondade esteve aqui conosco, como também esteve com outras vidas. Pedimos que tu tenhas misericórdia dos danos materiais e das perdas de vidas que foram deixadas em algumas famílias, que tu possas confortar essas famílias que estão em luto e também ajudá-las a se recuperarem materialmente, porque algumas perderam absolutamente tudo neste furacão. Senhor, entregamos as nossas vidas, que esta aula seja por ti abençoada, que tenhamos a guia, a direção do teu Santo Espírito, que a tua bondade seja dispensada em nosso favor, que o teu Espírito Santo ministre poderosamente aos nossos corações. Pedimos o perdão dos nossos pecados, que a tua graça que nos basta possa nos sustentar e nos fortalecer. Oramos e te agradecemos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tá aí, irmão Wallison, já tá na conexão, tá ali. Deus abençoe, irmão Wallison. Saudade desse homem de Deus. Saudade de todos vocês, né? E também está quem entrou agora também, Luca. Ei, coisa bonita, é Jesus na causa. Lucas da Silva Alves, saudade deste sorriso, dessa dentadura que eu nunca vou ter, por mais que eu faça um bom tratamento dos meus dentes. Olha, olha os dentes. E o do Lucas? Não, não tem nada a ver, gente, de com todo respeito. Eu acho que Jesus errou o itinerário, né? Eu tinha que nascer com a aparência do Lucas, mas tá bom, deixa quieto, né? Isso aí, deixa. A esposa dele que está tirando proveito dessa benção. Bom, Ricardo, sua imagem está congelada, acredito, ou estava congelada, né? Eu acredito que está congelada a imagem do nosso irmão Ricardo, mas estava, né? Consegue me ouvir, irmão Ricardo? Irmão Ricardo, consegue me ouvir? Sim, consigo. A sua imagem O... parece estar um Consigo, pouquinho prejudicada. Acredito que a sua conexão, infelizmente, está um pouquinho sim. A minha prejudicada internet hoje. ela vai ficar oscilando. Ela está oscilando, eu estou percebendo, porque a sua imagem está constantemente congelada e o seu áudio também está saindo um pouquinho picado. Mas se o irmão consegue nos ouvir um pouquinho, já é bênção. Mas vamos lá, está chegando aí a família Ramalho, pastor Anderson, a nossa irmã Sabrina, ok, e nossa irmã Angelita. Angelina, perfeito. Ok, meus irmãos, vamos então dar início à nossa aula. Boa noite, família Ramalho. Deus abençoe vocês. Me ouvem? Maravilha. Eita, esse homem sempre lançando camisetas diferentes. Olha só aquela ali. Como é que é? É o que eu não estou conseguindo enxergar. City. Banana City. Eita, é isso mesmo? Banana City? Não estou conseguindo, Kansas desculpa. City. Kansas City. Ei, foi longe, irmão. Foi longe, foi no estado de Kansas só para trazer essa camiseta. Meu Deus. Gente, vamos lá então. Deixa eu ir a alguns rápidos avisos. Não quero entrar assim em muitos pormenores, né? Porque o tempo é curto em sala de aula e nós temos que aproveitar o máximo tempo. Dê uma olhadinha lá no grupo, depois com calma. Nós fizemos uma postagem há poucos minutos, né? Tivemos um dia hoje bem complicadinho, né? Com algumas situaçõezinhas aqui na minha casa. Não vou entrar em detalhes. Mas dê uma olhadinha lá, nós fizemos uma postagem com respeito às notas finais de evangelismo e missões, né? Dê uma olhadinha lá, se algum aluno tiver alguma dúvida ou algum questionamento, pode ficar na liberdade de conversar comigo no meu privado. Mas decidimos fazer o que nós colocamos ali para ajudar aos irmãos, né? Nós estamos passando, não vou entrar em detalhes, um momento um pouquinho difícil, né? Aqui dentro da minha família, né? Estou com um membro da minha família um pouco enfermo. E isso está, infelizmente, nos trazendo alguns transtornos, né? Está nos tomando muito tempo para cuidar deste membro da nossa. É minha esposa, né? Minha esposa, infelizmente, está com uma situação de saúde que está se arrastando desde de 2 anos e meio, quando ela acidentou.
e teve uma recaída bastante forte nos últimos dias, muito forte, né? Domingo tivemos na emergência do hospital daqui de Orlando, hoje tivemos um atendimento num ortopedista, não quero entrar em detalhes, só estejam nos ajudando com as suas orações, né? Uma situação bem chata, bem delicada, e isso está tomando demasiado tempo, né? Muito tempo, ela ficou um pouco tensa na situação do furacão na semana passada, e isso nos roubou demasiado tempo, né? Porque a gente tem que dar, claro, atenção devida à família. Primeiramente a família. Abaixo de Deus tem que ser a família. Se a gente não cuidar da família, quem vai cuidar do nosso lado, entende? Então eu tive que dar esse cuidado à minha esposa e eu fiquei um pouco apertado nas atividades da escola e com várias outras turmas. Então eu estou decidindo dar uma bonificação aos alunos, né, com respeito à matéria de evangelismo e missões. Leia lá, por favor, a postagem que eu fiz com atenção. Se algum aluno tiver alguma dúvida, só falar comigo. Mas é o melhor que eu tive que lançar mão de um recurso de emergência, né? Porque realmente o meu tempo está muito complicado, né? Essa semana eu estou correndo muito para conseguir até uns equipamentos médicos para minha esposa. Né? Acredite se quiser, não vou entrar em detalhes. Só me ajuda em oração, que a situação está um pouquinho complicada aqui do nosso lado, mas Deus vai dar vitória. Todos nós temos as nossas grandes lutas e dificuldades, mas nossos problemas não vão atingir a nenhum de vocês. Fiquem tranquilos, né? Porque eu sei separar os problemas meus pessoais e os problemas da escola. Então, para ninguém sair no prejuízo, eu decidi lançar a mão, né, dessa bonificação de emergência para, entendeu, deixar vocês tranquilos. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Todos? Isso. Vai lá no grupo, leia o avisinho, né? Tá com fundo preto, com letras brancas. Se algum aluno tiver alguma dúvida, fala comigo, por favor, no privado, que estou sempre aberto para conversar. Foi a melhor solução que eu tive, né? Devido que eu estou com muita coisa atrasada com as outras turmas, devido ao tempo que eu estou sendo obrigado em dedicar à minha esposa, né? Que o estado dela está um pouquinho complicado. Mas Deus vai dar vitória e eu sei que com as orações de vocês a gente vai vencer no poderoso nome de Jesus. Vamos lá na página de número 8. Isto, página de número 8. Página de número 8. Nós estávamos falando dos males de alguns obreiros, né? Males de alguns obreiros. Já falamos dos tipos, pelo menos dos principais tipos, né, de obreiros, né? Os obreiros parasitas, desordenados, mercenários, doutrinariamente liberais, divisionistas. Então, hoje nós vamos fechar, né, essa série falando sobre os mentirosos e ambiciosos. Um aluno de uma turma me perguntou: pastor, tem obreiro mentiroso? Existe obreiro na casa do Senhor ambicioso? Talvez você esteja novo na vida ministerial ou na vida de igreja. E eu vou falar algo com bastante humildade, irmãos. Não falo aqui como dono da verdade, ou melhor do que ninguém. Estou há 54 anos nos caminhos do Senhor, tenho 35 anos como pastor e 49 anos como obreiro, entre auxiliar cooperador e evangelista. Na verdade, eu não fui evangelista, né? Eu fui presbítero, na época no Rio de Janeiro, pela Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, eu fui já pastor. Mas em todo esse tempo, né, vamos dizer, quase 50 anos de vida ministerial e 35 como pastor, infelizmente, eu falo isso não para vergonha do evangelho, né? Porque infelizmente esses homens envergonham o evangelho. Toda essa classe de obreiros aqui que eu menciono, eu tive convivência, né? Tive convivência com obreiros parasitas, com obreiros desordenados, mercenários, doutrinariamente liberais, divisionistas e obreiros mentirosos e ambiciosos. É estranho, né? Como é que na obra de Deus pode ter esse tipo de obreiros? Tem, porque eles nunca foram ensinados, treinados, nunca tiveram um princípio básico de ética, ou seja, saber como comportar-se. E não se espante, hoje em dia também encontramos toda esta casta de maus obreiros que, infelizmente, graças a Deus, eles não são milhões, mas são alguns que perturbam e perturbam bastante. Que seja dois, é o suficiente para perturbar um pouquinho, ou bastante, né? A obra do Senhor nosso Deus. Está aqui, ó, os obreiros mentirosos. Eles trabalham com a contradição, manipulam com destreza os rumores, está aqui na apostila. Eles gostam muito, são dados à fofoca, língua grande. Ei, meu Deus. Deleitam-se em ostentar o que não são
na verdade. Um obreiro que quer apresentar aquilo que ele não é na verdade, cuidado, ele pode ser um desses obreiros e até mesmo mentirosos. Aí tem os ambiciosos. Como é que eles se comportam na igreja, na maioria das vezes? Amam os primeiros lugares na igreja, gostam de ser bajulados, gostam de receber aplauso, gostam de ser reconhecidos. Ai de mim, de você, se a gente não aplaudir a esses obreiros. Eles ficam indignados, eles ficam revoltados. Você tem que estar bajulando. Eles querem sempre o reconhecimento, não são nada humildes. São especialistas na concorrência de quem vai ocupar o cargo na igreja. Tem aquele tipo de obreiro, né, que fica com o olhão desse tamanho, né, quando tem a virada do ano, algumas igrejas e ministérios na virada do ano, tem a mudança dos departamentos. Quem vai ocupar o departamento dos homens? Quem vai ocupar o departamento das mulheres? Quem vai ocupar o departamento dos jovens? Quem vai ocupar o departamento de escola dominical? Ei, quem serão os novos evangelistas, presbíteros, novos pastores? Gente, vira uma competição de doido. Mas isso acontece com os obreiros ambiciosos, que eles querem cargo, eles querem algo que destaquem a eles, eles querem brilhar. Mas quem tem que brilhar é Jesus, não somos nós. Porque a lua, você sabe, ela tem luz, mas não é luz própria, ela recebe a luz do sol. Mas hoje em dia, infelizmente, esses obreiros estão aí. Alô? Alguém está com o áudio um pouquinho aberto e está vazando o som. Se puder fechar, eu agradeço. Isto. Aí na hora de você participar não há problema. Pode abrir, participar, trazer a sua abordagem, depois fechar. Obrigado, obrigado. Alguém deixou acidentalmente aqui o áudio aberto. Vamos lá. Esses obreiros lutam para terem o louvor, o prestígio e a apreciação da igreja a custas de suas desenfreadas ambições de poder pessoal, não lhes importando dessa forma ferir ou ofender a quem quer que seja. Está lá, a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler esse texto? Esse texto é pouco lido e é até pouquíssimo conhecido. Gente, às vezes eu converso com vários pastores, eles ficam até assustados. Ué, tem esse texto na Bíblia? Claro que sim, ué. Nunca leu, a maioria. Eu fico assustado, que a maioria dos pastores parece que nunca passaram os olhos na leitura deste texto que agora nós vamos ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 17 ao 22. Irmãos, isso aqui que Pedro escreveu é forte, é pesado, mas é uma realidade dura, porém verdadeira. Como não? Como não é verdadeira? Vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao 22. Presta atenção às características que Pedro dá desses obreiros, que são obreiros ambiciosos, muito ambiciosos. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Versículo 20. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Rapaz, é forte. Presta atenção no que Pedro escreveu aqui. Isso são as características dos obreiros ambiciosos. Deus o livre. Então, Pedro convivia com essa, vamos dizer assim, esse bando de delinquentes ministeriais, sim, senhor. Esse bando de bandidos ministeriais. E eles existem hoje nas nossas igrejas, né? E o mais estranho, né, que parece que eles ganham muito terreno, muito espaço. E quando se trabalha para
afastá-los ou discipliná-los, eles se levantam de tal maneira que, se não tivermos a graça de Deus, eles conseguem até dividir o rebanho de Cristo. Eu já participei de igrejas em Massachusetts que eu vi esses obreiros dividindo grandes, maravilhosos, lindos ministérios. Aí um pastor ficou meio assim preocupado, mas como é que Deus permite um negócio desse? Se a gente está fazendo tudo certinho, tudo direitinho, como é que Deus está dando corda solta para esses bandidos, para esses delinquentes? Sempre tem um propósito, irmãos. É difícil a gente entender o momento que ocorre uma divisão, mas se acontece, tem uma permissão da parte de Deus. Irmãos, Deus não perde nada. É verdade que eu, você, nós podemos perder muita coisa com coisas que ocorrem de forma negativa na igreja, mas guarde isso: Deus nunca perde nada. Ou seja, o que acontece de bom, seja o que acontece de ruim, Deus é glorificado em todo momento e em todas as circunstâncias. Alguém de vocês crê nisso? Que Deus é glorificado quando tudo está escuro, quando está tudo preto? E são poucos que quem creem. Quem crê que Deus é glorificado quando está tudo escuro? Irmão, quando está tudo escuro, é o momento que ele tem para agir com milagre. Ou você vai me dizer que milagre ocorre quando está tudo em vento em polpa, tudo está prosperando, tudo está mil maravilhas. Gente, eu não conheço na Bíblia nenhum milagre acontecendo em cima de uma situação linda, próspera, maravilhosa, tranquila. O milagre acontece quando tem a bagunça, quando tem a escuridão, quando tem as trevas, quando tem aquela coisa que parece que não tem saída. Aí acontece o milagre. Então, tranquilo. Você está vendo alguma coisa estranha acontecendo ao seu redor? Está tudo preto, está tudo sem saída, está tudo sem solução. Está um negócio apertando e você está fazendo a coisa certinho, não é verdade? Está fazendo direitinho como Deus manda e a palavra ensina. Aí você coloca a mão na cabeça: será que eu estou amaldiçoado? Eu já ouvi isso na boca de um pastor há 3 semanas. Pastor, eu estou fazendo tudo direitinho como a Bíblia manda. E parece que minha vida está indo de mal a pior. Tranquilo, Deus está no controle. É fácil dizer que Deus está no controle, mas tem que dizer, e é bíblico: Deus está no controle de tudo. E Ele que cuida da sua obra. E Ele cuida desses obreiros que não é na eternidade, não. Aqui na terra mesmo eles vão receber a recompensa caso não se arrependam. A Bíblia diz, né, que tudo que o homem semear, ele vai colher. E é nesta vida, não é na eternidade, não. Tem gente que ensina, vai salvar na eternidade. Não, 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 não. É agora. É nesta vida. Por isso vale a pena, irmãos, sofrermos com Jesus na nossa frente. Vale a pena lutarmos para termos uma ética que agrade ao coração de Deus e glorifique a Deus. Vamos aqui continuar? Existem alguns fatos que ocorrem por causa de obreiros, escute essa, desqualificados na obra do Senhor. O que é um obreiro desqualificado? Em verdade, o dizemos, não existem igrejas más. Isso aqui parece só estranho, né? Não existem igrejas más ou desordenadas. Não. Sabe o que existe? O que existe de fato são maus obreiros. Obreiros imaturos que manejam, dirigem, conduzem a igreja do modo equivocado e desastroso. A Bíblia diz que a igreja de Cristo é linda. A igreja de Cristo é perfeita. A igreja de Cristo é abençoada. O problema está nos obreiros, está nos obreiros, ou estão nos obreiros. Mas o que é um obreiro desqualificado? Alguém me pode explicar em poucas palavras o significado da palavra desqualificado? Vamos lá. Eu quero entender que é uma palavra simples de darmos uma curta e bem objetiva explicação. Vamos lá. Alguém com toda a liberdade, abra o áudio e me dá uma interpretação breve, rápida, Obreiro objetiva. despreparado, Despreparado. E o que é um obreiro despreparado, pastor Anderson? Seu irmão, claro, o irmão tem muita experiência para dizer isso. E pode dizer aqui, fica à vontade, ou o irmão, a sua esposa, ou qualquer outro dos irmãos. O que vem a ser um obreiro despreparado? é aqueles que Despreparado você em. ensina e eles não querem aprender, faz da maneira deles. Aí é um pouquinho mais. Aí é um pouquinho mais. Já é cabeçudo. Já não é. Não se trata do obreiro despreparado, se trata do obreiro cabeçudo, do obreiro
obstinado, do obreiro, e vou usar uma palavra meio forte, mas é bíblica, de um obreiro rebelde. O que é um obreiro rebelde? É ensinado a ele o que ele deve aprender à luz da Bíblia, mas ele se recusa a seguir as orientações bíblicas. Ele segue a orientação da sua cabeça, julgando que ele é o dono da experiência. Irmãos, nenhum de nós somos os donos da experiência. Dependemos de aprender sempre, sempre e sempre. Irmã Gleice. Ô, pastor, no meu ver, desqualificado, despreparado, o nome já diz, né? Que não se prepara para algo. Aquela pessoa que acha que sabe e pega e faz do jeito que, sem se preparar, sem estudar, sem ter orientação, né? Então, ao meu ver, seria isso. À luz da Bíblia, existem duas bases de qualificação para um obreiro. Duas, à luz da Bíblia. Se quiser anotar, está aqui na apostila também, mas tem duas bases. Chamado. Muita gente, graças a Deus, ainda tem chamado de Deus. Mas de que vale o chamado sem a preparação? E essa preparação é o estudo básico, bem básico, como estamos aqui todas as terças-feiras, estudando de forma bastante básica. Básico. Por isso que fala curso básico em teologia. Um obreiro que não tem uma base da Bíblia tem negócio errado. Eu tenho chamado, eu creio e acredito. E aqui entre vocês, eu acredito que tem todos vocês têm um chamado. Mas se vocês têm uma consciência ética, olha que importante isso aqui, consciência de uma conduta, de um comportamento que agrade a Deus, sabemos que pela Bíblia temos que também buscar a preparação. Aí tem o lado contrário. Muita gente que está se preparando, estudando, enchendo a cabeça de conhecimento, mas não tem chamado. Dá no mesmo, dá o mesmo problema, irmãos. A balança tem que estar assim, ó, nivelada. Preparação e chamado. Estão me entendendo, gente? Ó, chamado é o que Deus dá dentro de você. Te dá aquela chama, aquele fogo, aquela determinação em servir a Ele. Isso é chamado. E eu creio que todos aqui, graças a Deus, foram chamados primeiro para a salvação. É o primeiro chamado da vida de qualquer cristão, é o chamado para a salvação. Depois é o chamado para o ministério. E eu quero acreditar que a maioria de vocês aqui tem um chamado para o ministério. Quando eu digo ministério, não é necessariamente ser pastor. Eu estou estudado para ser pastor. Tenho 3, 4 alunos de uma outra turma, não vou dizer em qual turma, que dão na cabeça, toda hora falando ao vivo. Eu já falei para eles, não é necessário você ficar falando ao vivo das suas convicções, porque isso intimida e até constrange a outros alunos. Isso é uma falta de ética. Pode falar comigo no privado, mas nem no grupo e nem ao vivo na aula. Se você está estudando para ser pastor, ok, eu respeito, embora isso não tenha um fundamento bíblico. A gente está estudando para ter o quê? Uma preparação básica para servir melhor ao nosso Deus. Todos estão me entendendo, gente? Para não fazer vergonha. Porque o evangelho já está mais do que envergonhado. Ou não? Ou não, gente? O evangelho está mais do que envergonhado. Todo dia a gente... Olha, com todo respeito, não vou aqui citar nomes por respeito e ética. Mas todo dia você vai e abre as redes sociais e só vê pastor envergonhando o evangelho. Falando bobagem, falando asneira, falando coisas que não tem nada a ver com a salvação e a pregação de almas. Eu fico preocupado e fico triste. Os pastores hoje estão preocupados em atacar uns aos outros, estão dando uma de cabos eleitorais, estão esquecendo que foram chamados para cuidar das ovelhas de Cristo, foram chamados para zelar belas almas, foram chamados para proclamar um evangelho que salva, liberta, transforma, para levar o homem para o céu. Então estão se esquecendo disso. E isso é uma grave falta de ética. Gravíssima. Eu nunca vi tanta falta de ética como eu tenho visto nos últimos 10 anos, né, na vida de tantos pastores, repito, não vou citar aqui nomes, né, e nas redes sociais, então, nem se fala. É uma falta de ética, um atacando o outro, um falando mal do outro. Meus irmãos, pelo amor de Deus, Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu este livro, ó, poderosíssimo, que é a sua palavra, daqui nós podemos tirar
coisa que tem proveito, que vai se lançar para a vida eterna. Não vale a pena gastarmos o nosso tempo em futilidades, né? Vale a pena lutarmos para ter um comportamento que agrade ao coração do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos batalhar por isso juntos? Eu creio, a gente não tem como transformar a realidade que vivemos, mas podemos influenciar com o nosso comportamento. A irmã Vanderlei, ela pode, para a glória do Senhor, influenciar a comunidade a qual ela está vivendo. O irmão Joel pode influenciar, ele não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas, mas ele vai ser um farol ali onde está. Irmão Ailson vai ser outro farol. Irmão Gil, com a sua esposa Rubiane e família, vão ser outro farol. O Robert vai ser outro farol. A família Ramalho vai ser um outro grande farol ali, como tem sido, graças a Deus, e continuarão sendo em Porto São Lúcio. Da nossa irmã evangelista Alexandre, meu Deus, esse aí já deixou de ser farol, vai ser tocha. Já tem sido tocha. Graças a Deus, pelo seu testemunho, muitos têm sido iluminados. Assim, Deus quer que nós sejamos esses exemplos que vão fazer diferença. Irmãos, as pessoas lá fora no mundo e dentro da igreja já estão cansadas de ouvir historinhas de maus testemunhos. Não é testemunho, não, testemunho. Já ouviu falar do testemunho? Estão cansadas de testemunho. As pessoas querem ver algo novo, algo diferente, que eu tenho certeza que você e eu, juntos, no poder de Cristo e no poder deste evangelho, podemos fazê-lo. Quantos creem que nós podemos, em Cristo, fazer alguma diferença? Mas esse povo hoje está desanimado. Parece que o furacão passou aí no norte, aí dá todo mundo arreado. Irmãos, ânimo! Quantos creem, irmãos, que através de Cristo, você aí onde está vai fazer uma grande diferença? Eu creio, irmãos. Amém. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, pequenininho sou, mas em Cristo eu sei que eu posso fazer alguma coisa, e algo forte, para a glória do nome dele. Então vamos pedir com que Deus nos use poderosamente com uma ética que está pouquíssimo se vendo hoje no meio das igrejas. Vamos lá, voltando aqui para a apostila. Não há igreja sem decência e ordem, ou seja, respeito ao culto, administração, doutrina, que aqui está falando de ensino bíblico. Em alguns casos, algumas igrejas entendem que doutrina é usos e costumes. O que existe são maus obreiros que trazem dano em tudo que fazem. E vale a pena lembrar que uma igreja não se divide. E dividir aquela igreja, pastor? À luz da Bíblia, uma igreja não se divide. São os maus obreiros que causam divisões nas igrejas. Uma igreja por si só não se divide. Mas se houve uma divisão, foi causada por alguém. Esse alguém foram os maus obreiros. A igreja não invade o campo alheio. São os maus obreiros, sem a menor compostura, que assim o fazem em o nome da igreja. Não vou entrar aqui em muitos detalhes para não constranger os irmãos, mas eu conheço locais aqui na América e no Brasil, e também na Argentina, Chile e Uruguai, onde se constrói uma igreja a 1 quadra de distância da outra. Mas não é errado ter uma igreja colada com a outra? Preste atenção, meus irmãos, isso vai gerar um sentimento de disputa. Não é algo coerente, porque igreja não é comércio, entendam bem. Que se tenham 3 bares, que se tenham 10 restaurantes, tudo coladinho um lado do outro. Mas 3, 4, eu não vou entrar em detalhes, o irmão Jovem daqui a pouco vai falar. Eu não vou entrar em detalhes. Se um dia você vier aqui em Orlando, aonde eu moro, é assustador. Não estou falando isso para envergonhar o evangelho, nem que estou dando aqui nomes. Mas tem uma área aqui perto da minha casa, 1 milha daqui da minha casa, você se assusta. 5 igrejas, uma coladinha ao lado da outra. Igreja fulano, igreja fulano, igreja fulano. 5, não estou exagerando. Assusta. Assusta. Aí você me pergunta, tem havido briga ali? E como? Tanto que hoje eu estou numa igreja americana. Não falo isso para envergonhar o evangelho. Porque uma querendo brigar com a outra. Falei, peraí, que negócio é esse? 5 dentro de uma faixa de 1 milha de distância, coladinho assim. O que você acha que vai dar? Se não houver um acordo, vai ter divisão, vai ter competição, vai ter briga. E eu não gosto de estar em um lugar onde está em contendas. Não, Deus não se agrada em locais onde há contenda. Aí eu e minha família decidimos ir para a igreja americana. E ali estamos, até onde Deus quiser. Até quando Deus quiser. Irmão Joel, por gentileza.
Lá em Vilhena, lá em Rondônia, tem uma rua lá que tinha umas 8, mais ou menos, a 9. E só tinha 2 grandes. O resto, pequenininha, igrejinha de 5 por 6, e pequenininha, uns 4, 5 membros. Isso parece um pouco, não deveria, um pouco normal hoje em alguns lugares. Aqui é um pouco normal, aqui em Orlando, não sei aí na região de vocês, mas está ficando um pouco normal isso, né? E por que está ficando normal? É um probleminha de ética. É um probleminha de ética. Tanto que tem algumas igrejas que prescrevem, isso eu já participei, né, em Massachusetts, quando eu fui pastor, um co-pastor de uma igreja em Massachusetts. Eu vi nos estatutos de algumas igrejas, né, e até participei de conselho de pastores, que eles pedem que haja um respeito de 3 a 4 milhas de uma igreja em relação à outra. Mas fica difícil, se a igreja ela se estabeleceu ali, numa distância de 1 milha ou 2, como é que você vai querer fazer com que aquela igreja saia daquele território, daquele limite, e ela se coloque a 4, 5, 6 milhas? É muito complicado. Isso é um princípio de ética que, lamentavelmente, eu estou percebendo que muitos não estão levando em consideração. Aí vem aquele grande problema, né, que vocês já ouviram, né, igrejas que estão pescando no aquário de outras, ao invés de fazer isso aqui, ó, para ganhar almas. O campo é grande, não há necessidade de você pescar no aquário de outra igreja. Não, isso é uma falta de respeito, uma falta de consideração, uma falta de reverência a Deus e a sua palavra. O campo é grande, irmãos, tem espaço para todo mundo trabalhar, não há necessidade de ficar roubando almas de outra igreja. É trabalhar com o novo convertido. Eu sei que é difícil, mas é a coisa mais linda é você trabalhar com o novo convertido, não querendo pescar peixe de outros aquários. Vamos lá. Não existe a chamada igreja inculta ou sem letras. Agora pegou. O que existe são obreiros incapacitados. É o que estamos falando aqui agora. Despreparados, imaturos, desinformados, culturalmente sem liderança. A liderança dentro do chamado. Que não cuidam da igreja do Senhor Jesus Cristo. E pior que tudo isso, sem a genuína chamada de Deus para serem obreiros do Mestre. Eita, esse é o outro problema. Tem ministérios que não têm a visão de Deus para separar na hora certa o obreiro. Eu participei de vários ministérios em Massachusetts que faziam o seguinte: quantos anos você tem de igreja, meu irmão? 35 anos. Oh, meu irmão. O irmão está conosco aqui há 35 anos. Vamos fazer o seguinte: em reconhecimento aos seus bons serviços prestados, vamos te levantar pastor. O quê? Mas eu não tenho chamada para pastor. Não, mas vamos reconhecer os seus irmãos. Isso é um absurdo. Eu conheço Mas tem. dezenas de. Eu conheço dezenas, irmão Joel, com todo respeito e Pastor que não é tristeza. pastor. Não tem chamada. Parece que a igreja quer dar um bônus, um reconhecimento, Isso não é bônus, irmãos, isso não é recompensa. Isso é chamado. Chamado. E por isso tem obreiros muito bons que estão sendo estragados por estarem sendo colocados em uma posição que não lhes compete, porque não tem o chamado da parte de Deus. Tem a situação contrária. Eu conheço diáconos, e eu falo isso com profundo respeito, eu já fui diácono vários anos no Brasil. Eu creio que estou falando aqui alguns irmãos que são diáconos, é uma posição honrosa, respeitosíssima, pelo menos de acordo com a primeira carta de Timóteo, capítulo 3, o diácono é um oficial da igreja de muitíssima honra, de grande responsabilidade. Está aí nosso evangelista Alexandre, que tem sob a sua autoridade um grupo de diáconos e sabe que o diácono é um personagem chave dentro da igreja. Eu sei que tem ministérios que não dão a mínima, não valorizam o trabalho do diácono, mas eu valorizo bastante, porque primeiro eu fui diácono por vários anos, segundo, pela bondade e misericórdia de Deus, eu ajudei a preparar ao longo do tempo que fui pastor de igreja mais de 400 diáconos, e sempre aprendi à luz da Bíblia a valorizar o ministério do diácono. Mas a gente tem que reconhecer que tem diáconos que têm chamada pastoral. Eita, esse é outro assunto. E alguns presidentes de ministério, por orgulho próprio, não por visão bíblica, decidem travar aquele diácono a vida inteira como diácono, não reconhecendo que ele tem chamado pastoral.
Eu tive problemas na época que eu fui pastor de igreja, e eu reconheci 3 diáconos a pastores. A convenção caiu na minha cabeça. Não pode. Tem que subir a Morna no banco. escadinha. Tem que subir a escadinha? Não sabia dessa, não. Aonde me ensina isso na Bíblia? Que tem que subir a escadinha. De diácono para presídio, para evangelista. Não estão vendo? Esses homens estão dirigindo congregação. Colocaram a mão na congregação. Um pegou a congregação com 8 pessoas. Em 6 meses tinha 170. O outro pegou a congregação com 15. Em 1 ano já tinha mais de 400 pessoas. Quem fez esse milagre? Foi o diácono em si ou foi Deus? Claro que foi Deus, usando a instrumentalidade do diácono. Agora, a convenção dizer não é tempo ainda para se levantar pastor. Mas o camarada tem liderança de pastor, tem chamada de pastor, e agora? Vai atrapalhar o chamado de Deus? Mas alguns ministérios, infelizmente, trabalham com um rigor excessivo, um zelo excessivo. Eu entendo que é uma posição de altíssima responsabilidade. Ou seja, você não vai pegar um diácono qualquer e jogar, bum, pastor. Não, tem que testá-lo à luz da Bíblia, como diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Tem que ver o trabalho dele, os frutos, sua maturidade, tem que avaliar também a maturidade da família, tem que avaliar tudo isso. E o tempo, melhor do que ninguém diz, ó, tem capacidade, tem chamado para ser pastor. Eu tive sérios problemas, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Eu briguei com a convenção, tanto da estadual como da nacional do Brasil, e ajudamos a colocar esses 3 irmãos na posição de diácono. Mas eu fui criticado, eu fui chamado de precipitado, de nervoso, de adiantado. Falei, não sou nenhum disso. Vamos olhar para a Bíblia. Esses homens têm chamada, capacitação para serem pastores. Alguém está me entendendo, gente? Tem gente que está na posição errada e no tempo errado. Tem gente que está atrapalhando o mover de Deus, porque não tem uma visão nem bíblica e nem ética. E aí atrapalham o mover do Espírito Santo na questão da obra de Deus. Mas vamos lá. Por isso e diante disso, chegamos à conclusão que não existem igrejas difíceis. Que isso, pastor? Não existe igreja difícil? Não. Ah, aquela igreja ali é difícil. A minha igreja é mais difícil. Fica quieto. Não existe igreja. Só está brincando. Não existe, irmãos. O que de fato há são obreiros com dificuldades em todos os aspectos, dificuldades espirituais, morais, emocionais, dificuldades familiares e financeiras, aspectos esses mais importantes, gerando toda sorte e espécie de circunstâncias e dificuldades nas igrejas. Então nós chegamos a uma conclusão interessante. O problema não está nas igrejas, estão nos obreiros. Eu aprendi há 50 anos da boca de um servo de Deus, que foi um dos meus mentores no Brasil. Obreiro sadio, igreja sadia. Obreiro perturbado e confuso, igreja perturbada e confusa. E isso é uma grande verdade. O obreiro que tem um pedacinho do céu na sua casa, leva esse pedacinho do céu para a igreja. O obreiro que tem um pedacinho do inferno na sua casa, leva esse pedacinho do inferno para a igreja. Alguém está me entendendo, gente? A minha casa e a minha vida como obreiro vai se refletir dentro da minha igreja. Alguém está me entendendo? Isso é sério, gente. Se a sua casa é um pedacinho do céu, glória a Deus, você vai levar esse pedacinho do céu para a sua igreja. Mas se a sua casa é um pedacinho do inferno, você vai levar esse pedacinho do inferno para a igreja. Por isso tem ministérios que, antes de separar os seus obreiros, eles cobram pesado. Preparação ministerial, preparação acadêmica, pelo menos o básico em teologia. Pelo menos. E avaliação da família. Eu conheci um ministério que nenhum cooperador era separado sem a avaliação da esposa, olha só, e dos filhos. Vai entrar nosso irmão Joel e nosso evangelista Alexandre. Deixa eu perguntar a vocês. Abaixo de Deus, presta atenção na minha pergunta. Abaixo de Deus, quem melhor conhece a mim e a cada um de vocês? Abaixo de Deus. Vamos ser sinceros. Qualquer aluno pode abrir o áudio e me responder. Abaixo de Deus, quem melhor conhece a você ou a mim?
Quietinho, ó, No negócio caso, as atrativo. esposas, os Família, pastor. filhos, as A famílias. nossa família, a nossa família. Tá ali a irmã Sabrina. E aí, abaixo de Deus, conhece pastor Anderson, sua esposa, irmã Sabrina. Irmã Sabrina, conheço um pouco o casal, com todo carinho e respeito, eu digo isso, né? Olha, Anderson, cai na linha. Aqui em casa temos um altar e temos que levar esse altar. Desculpe, irmãos, não estou insinuando nada. Isso aqui é título de exemplo, por favor. Temos que levar esse mesmo altar para a igreja, senão dá BO, dá problema. Irmão, não tem jeito. Não tem jeito. O que nós somos em casa. Eu sei que tem uns artistas que em casa são lobos e na igreja são anjinhos, mas é tudo por tempo limitado. Porque os demôniozinhos que geralmente levamos dentro de casa, eles vão aparecer lá na igreja. Não tem jeito. É uma questão de tempo. Evangelista Alexandre primeiro e depois o irmão Joel. Pastor, é o que o senhor está falando. Querendo, a gente percebe que a igreja é reflexo do líder. Sem dúvida. A igreja é reflexo do líder. Se tem um líder fervoroso, a igreja vai ser fervorosa. Se o líder for frio, se o líder não tiver temor de Deus, a igreja vai no mesmo ritmo. Porque você está liderando, você passa aquilo que você tem. Né? Você ministra aquilo que você tem. Se você não tem de Deus, você vai ministrar o quê? Né? Você vai ministrar o que você tem. Se tem graça de Deus, tem unção de Deus, a sua igreja também vai ter graça e unção de Deus. Mas se você não tiver Deus, ou tiver conhecimento, tiver nada, a igreja vai receber o quê? Tá na frente, um lado tá vazio, só barulho, só auê, a igreja vai ser o reflexo daquilo que o obreiro é. Não tem como eu já disse, tem os artistas, que em casa são uma coisa, na igreja é outra, mas nesse caso, devido com todo carinho e respeito, eu digo, com muita humildade, pelos anos que eu tenho rodado aí na vida, e tem muito que aprender ainda, não aprendi quase nada, primeira coisa, me perdoe, isso aqui não é falta de ética, é senso de observação. Quando eu vou numa igreja pela primeira vez, sabe o que eu mais observo? A família do dirigente. Não é porque eu seja indiscreto, é porque eu sempre quero tirar a prova dos 9. E quando eu fico hospedado na casa do obreiro da igreja, que geralmente me convida, eu fico observando, vamos lá. Não é buscar a quinta pata ao gato, né? Tem um ditado na Espanha, né? O camarada busca a quinta pata ao gato. O gato tem 4. Aí o camarada está buscando a quinta, ou seja, uma razão para levantar o dedo. Mas digamos assim, é batata, como diz num ditado. Você olha o comportamento do obreiro com a sua esposa e com os seus filhos. Aí você já vai sentir a igreja. Não tem como enganar. Eu sei que tem uns obreiros que são artistas, mas põe artista nisso. Em casa representa que é uma beleza, na igreja também. Mas cedo ou tarde vaza alguma coisa dentro da casa que acaba vazando para dentro da igreja. Porque tudo é curto prazo, porque a obra é do Senhor, entende? Então não tem como ficar enganando por muito tempo. Irmão Joel, por favor, não quero segurar o irmão Joel na sua abordagem. Pastor, o pai pastoreia uma igreja lá em Rondônia, na minha Sim. cidade, e o obreiro não foi separado porque a mulher dele gosta do tigrinho. Repete, por favor. O pai pastoreia uma igreja lá na minha cidade, aí ele estava observando o irmão para poder separar ele, né? Aí a irmã estava pedindo dinheiro emprestado para jogar o tigrinho. Aí o irmão perdeu a benção. Sério? O irmão perdeu a benção porque a esposa estava no tigrinho. Pai amado, olha, eu não ouvia isso há muito tempo, por causa da tigrinha. É o jogo Não, do tigrinho que tá tendo aí, o pessoal tá jogando um jogo, tá viciado no jogo, a mulher do irmão. Uau, uau, uau. Meu Deus. Mas é um reflexo, entendeu? Se nós não temos uma família estável, entenda, não se trata da família perfeita, não existe família perfeita, mas existem famílias equilibradas, estáveis. Toda família tem problemas, toda família tem conflitos, toda família tem situações, mas veja bem, em se tratando daquela família que é sacerdotal, a que serve na frente, ali na igreja, todo o cuidado é pouco. Irmã Gleice.
Pastor, não querendo puxar sardinha, mas aqui nós tem um exemplo aqui na minha família, no caso, que é o pastor Alex, que eu sempre vi ele como pastor, mesmo antes dele ser pastor. E assim, você vê uma pessoa que você convive, igual a gente mora porta a porta, convive diariamente. Às vezes eu estou presente em algumas situações do cotidiano, do dia a dia, e nada que acontece faz abalar a admiração e o respeito que eu tenho por ele e pela esposa, né, minha cunhada, como líderes. Por quê? Porque eles passam um exemplo de liderança. Então, assim, independente do que acontece, não interfere como se diz, no exemplo deles. E eu falo isso porque o senhor melhor que ninguém sabe que às vezes as pessoas da família, por conhecer, às vezes fica um pé atrás, tipo assim, fulano na frente dos outros é uma coisa, na igreja é uma coisa, em casa é outra. Então, assim, demora a ver a mudança nas pessoas, né? Exato, exato, Toda exato. pessoa demora para poder perceber. E quando você conhece uma pessoa, você convive com ela. E eu até brinco, né? Que quando ele vai falar comigo as coisas, eu falo com ele, você está falando como pastor ou como irmão? Porque como irmão eu ainda posso rebater, como pastor não, eu tenho que calar e escutar. Eu Mas é entendo o seu posicionamento. Irmã porque Gleice, eu tanto ele entendo o quanto seu a esposa. posicionamento porque às vezes fica difícil separar as duas coisas. Concorda Sim, comigo? Separar o irmão do pastor. Mas nós temos que ter essa maturidade para separar. Separar. sim, O tratamento com seu irmão nunca vai mudar. É seu irmão. Mas além de ser seu irmão, você tem que nunca perder essa consciência. Além de ser meu irmão, é o meu pastor. Então eu tenho que saber o momento certo de eu ouvi-lo como meu pastor e respeitá-lo como meu pastor. Que sim, eu vejo infelizmente muito partidarismo em algumas igrejas que tem a esposa, o pai, o neto, é o famoso grupo familiar. E não é errado, não é errado haver um grupo familiar que esteja administrando a igreja. Agora, é errado haver a falta de ética no meio deste grupo, de dar favoritismo, favoritismo à esposa, favoritismo aos filhos, porque é minha família. Não, mas é acima de tudo a família de Deus que tem que dar o quê? Exemplo, não é serem perfeitos, mas serem exemplo. Eu vi um exemplo há muitos anos na Argentina, numa cidade chamada Villa Ángela, que eu fiquei impressionado, muito impressionado. Em anos de igreja, isso em 1994, eu nunca vi isso nenhum lugar do mundo. Um pastor muito respeituoso, muito conhecido na área, ali na província do Chaco, no norte da Argentina, e começou a correr um rumor de fofoca. Fofoca, 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 e uma igreja de mais de 1.000 pessoas. Esse pastor ficou nervoso, reuniu o ministério. Na época, eu estava com um seminário dando voltas por ali, e ele me convidou para uma reunião de ministério. Eu falei, pastor, eu não sou membro dessa igreja, mas o senhor é amigo da igreja, do ministério, eu quero ser o presente nessa reunião. Eu falei, caramba, sobrou para mim, mas tá bom. Como ele era um senhor de 75 anos, e eu na época, estou falando em 1994, era bem mais jovem do que eu sou hoje, mais de 25 anos, então fui naquela reunião de ministério e se decidiu uma coisa inédita, que todos os membros da igreja que fossem provados que estavam envolvidos em rumores ou fofocas seriam disciplinados por 6 a 8 meses, mas teriam que buscar provas, com 2, 3 testemunhas. Ok. Passado 4 meses, eu passo por ali para dar uma aula de um seminário e o pastor me convida para a ceia. Ok. Aí eu ministrei a ceia, depois da ceia, ele ministrou a ceia, tudo maravilha, e ele fez da ceia em seguida uma reunião administrativa. Só um testemunho rápido. Aí ele convidou as pessoas que não eram membros da igreja a se retirarem, porque eles só ficariam os membros, né? Porque se tornou uma reunião administrativa. E ele pediu que eu ficasse. Eu pensando, agora eu vou sair, estou livre. Nada, me segurou. Caramba, o que vai acontecer aqui? Aí ele, vamos ler aqui na ata do secretário as pessoas que estão sendo disciplinadas por fofoca. Para minha surpresa, foram, se não me engano, 64, 65 pessoas disciplinadas. E adivinhe quem estava na cabeça da lista? A esposa dele. A esposa dele.
ela de cabeça baixa, chorando, pedindo perdão a Deus. Perdoe meu marido. E ele no microfone: olha, independente que você seja minha esposa, eu sei separar as coisas. Lá em casa você é minha esposa. Aqui você é ovelha de Cristo. E eu tenho responsabilidade pela sua alma. E tudo isso aqui é exemplo para todos. Que eu não tenho preferência e favoritismo. Você pode ser minha esposa. Aí ele se virou para os 3 filhos. E se vocês entrarem no mesmo caminho, vocês cairão também na disciplina. E foi tudo provado. A esposa do pastor envolvida com fofoca. Meu Deus, colocou. Peraí, isso aí é um exemplo. Ele não poupou nem a esposa e nem vai poupar os filhos, porque ele está cuidando da obra do Senhor. Alô, alguém está me entendendo, gente? Isso para mim, não sei para vocês, foi um tremendo exemplo de ética. Porque ele poderia passar a mãozinha na cabeça da esposa: ô, meu amor, fica fria, você não vai entrar nessa dança não. Mas não, para ficar o exemplo na igreja, que ele não tem preferência nem com a família dele, mas como ovelha de Cristo. Todos estão me entendendo, gente? Que lindo isso aí. O líder tem a visão da Bíblia e separar com todas as letras família e igreja. Embora às vezes é difícil, né? Ficar tudo junto, tudo misturado. Família, igreja, mas em si, tratando de decisões que implicam ética e a palavra de Deus, temos que dar preferência ao quê? A palavra. Dói bastante, mas a palavra tem que ser honrada. A palavra de Deus tem que ser cumprida. A palavra de Deus tem que ser dignificada. Pode doer bastante, se é uma situação que vai envolver um membro querido da sua família. Mas lembre-se que a igreja de Cristo, ela é santa, ela é imaculada. Ela não é propriedade minha e de nenhum de nós. Ela é propriedade de Cristo. O que nós somos apenas mordomos, simples cuidadores de uma obra que é pura, santa e maravilhosa. Já ouviram falar de um hino muito antigo das Assembleias de Deus? Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém. Já ouviram falar desse hino? Se não ouvi há 52 anos. E ecoou na minha mente, porque a obra de Deus é santa. O problema é que os homens despreparados brincam em quererem fazer a obra de Deus. Vamos na Bíblia conhecer obreiros, os chamados obreiros gangsters, obreiros vilões, obreiros que arrasaram com seus maus exemplos. Temos que aprender também na Bíblia, né? A Bíblia não só apresenta bons exemplos, mas os maus exemplos. Nas Sagradas Escrituras encontramos exemplos marcantes de maus obreiros. Vamos selecionar alguns deles. Demas. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O nome Demas, do grego, significa popular. Começou bem e terminou mal. Por quê? Número 1, descuidou-se espiritualmente. 2, não se preparou contra as artimanhas satânicas. 3, deixou-se cegar pelo materialismo. Diz Paulo que ele amou os prazeres do mundo, os negócios da vida. Então, pum, foi embora. Deixou de ter o foco nas coisas de Deus e preferiu ter o foco nas coisas do mundo. Outro exemplo de obreiro, aqui em segunda apostila, virando a página, Diótrefes. Esse aqui é um exemplo bom. Olha só, terceira carta de João, versículo 9. Diótrefes, aliás, ele começou bem, mas depois complicou, tá? O nome Diótrefes vem do grego, nutrido por Zeus. Também começou bem e terminou mal. Porque ele se tornou exibicionista. Era um perigo na língua e era de caráter desagradável e dominante. Está lá em terceira de João, versículo 10. Lê com calma, né? Lê com calma esses 2 versículos, o 9 e o 10. Ou seja, irmãos, o problema ou a vantagem não é começar bem. É começar e terminar bem. Começar e terminar bem. Tem muita gente que começa mal, mas termina bem. Eclesiastes capítulo 4, se não me trai a memória, diz: melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Então, irmãos, pensa sempre nisso. Você começou mal, mas creia, lute, se esforce, dependa da graça de Deus. Você vai terminar bem. Agora, se você começou bem, lute mais ainda para terminar bem. Porque na Bíblia já temos exemplos de homens que começaram bem demais, mas terminaram mal demais. Outro que começou
Ai, bem, terminou tragicamente. Quem? Judas. Judas Iscariotes. O nome Judas do grego quer dizer louvor. Do hebraico, Iscariotes quer dizer homem de morte ou natural de Queriote. Atos 1:25. Outro que começou. Bem, aqui faltou a palavra bem, tá? E terminou tragicamente. 4 razões por que Judas Iscariotes terminou mal. Ele possuía motivos equivocados, errados, para seguir a Jesus, ou seja, tinha em si arraigado uma concepção zelote na sua formação. Se você estudar a vida de Judas Iscariotes, ele tinha uma tendência a ser um zelote. Tinha Simão Zelote e Judas Iscariotes. Todos os habitantes da cidade de Queriote, estude lá, interessante, né? Todos os habitantes da cidade de Queriote, mais de 90%, tinham uma tendência à rebeldia. Eles eram contrários ao Império Romano. E Judas Iscariotes não era diferente. Ele se aproximou de Jesus, você só estudar a biografia de Judas Iscariote, com o objetivo de fazer Jesus o cabo eleitoral do partido dos Zelotes, com o intuito de derrubar o Império Romano, de criar uma revolta e, consequentemente, expulsar o Império Romano da Palestina. Judas foi dominado pela amargura. João capítulo 6 explica tudo isso. Ele desenvolveu um espírito de vingança e de ódio. João capítulo 12, você lendo com atenção, vai nos mostrar tudo isso. E deu margem, abertura à possessão satânica. Irmãos, está aqui a maior prova bíblica. A maior prova bíblica. Eu já tive problemas com alguns pastores, eu falo isso com muito respeito e ética. Não menciono aqui nomes e nem de detalhes. Pastores que insistem em dizer, não, um crente não pode ser possuído pelo diabo. Pode sim, quando ele dá brecha, quando ele dá abertura. Aqui dentro, ó, só pode viver um espírito. Não tem dois, não. Um. Ou é o espírito de Deus ou é o espírito de um demônio. Não tem essa de tem os dois. Porque aqui dentro não tem espaço para dois, só tem espaço para um. Ou domina o Espírito Santo ou domina um espírito de um demônio. Alguém está me entendendo, gente? Não tem como. Aqui dentro é dois. Aqui dentro não consegue. Não há espaço para dois. Não há maneira de estarem convivendo dois espíritos. Ou é um ou é outro. Paulo aos Efésios ensina: não deis lugar ao diabo. Quando você lê no grego, diz diferente. Não abram a legalidade ou a porta para o diabo. Foi o que Judas Iscariotes fez. Ele abriu a porta. Ora, se ele abriu a porta convidando ou até mesmo expulsando o Espírito Santo, quem vai ficar na fila para entrar na vida de Judas? Satanás. Vamos lá, em Lucas 22, 3, 4. Nada melhor do que a Bíblia para nos explicar isso. Lucas capítulo 22, versículos 3 e 4. Lucas capítulo 22, versículos 3 e 4. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Essa declaração aqui é bomba, porque a Bíblia nos revela 2 momentos interessantes aqui. E Satanás entrou na vida de Judas. Preste atenção na minha pergunta. A Bíblia nos revela 2 momentos que Satanás entrou na vida de Judas. Esse texto que acabamos de ler foi o primeiro momento, um momento que a gente até pode dizer pela teologia, foi o momento da entrada inicial. Mas o segundo momento, Judas teve a escolha de rebater aquela entrada, ou seja, de convidar a Satanás a se retirar definitivamente da sua vida ou mantê-lo de forma permanente. Quem se lembra qual foi esse segundo momento? Esse é o que... Anote, esse é o primeiro. Quando ele suicida? Não.
A Bíblia diz com todas as letras, com todas as palavras. O Quando ele vê o momento beijo de exato. Jesus. Não está escrito isso lá. Não está escrito. Olha, eu vou dar 75 quem acertar. Tem um segundo texto que deixa com todas as... Claro, que Satanás entrou para ficar na vida de Judas. Aqui é o momento da entrada inicial. Segundo os teólogos, ele deu brecha para uma entrada inicial. Mas na segunda ceia. vez ele poderia fazer isso. Tchau, para. Foi na ceia. Na ceia. 75 do pastor Anderson. Vocês se lembram? Jesus. Valeu, pastor. A senhora Eu sofreu? falei A senhora para sofreu? ele. Então é para a senhora, desculpa, perdão. Não, Isso pastor, é... falou junto aqui. Divide. Falando no mesmo Tá tempo. bom. 37,5 para cada um. Pronto. 37. Foi palavra Que cruzada. problema, Eu falei né? para ela, ela falou para mim. 37,5 para cada um. Oh, meu Deus, deixa eu anotar aqui para não. 38, pronto. Para não ser injusto, vou dar 38 pontos para cada um. Deixa eu aqui pegar. Pastor Anderson, parabéns. 38 pontinhos. O negócio é sério, né? Quando a marido e mulher estão sincronizados, fica complicado, mas tudo bem. Vamos dar uma de Salomão, dividir a criança em 2. Pastor, Perfeito. Sim. Antes do senhor concluir aí, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Por favor. Judas, nos casos, ele tinha a possibilidade de não trair Jesus, né? Mas 100%, porque Jesus em nenhum era lugar na consciente, Bíblia, né? não querendo interromper o irmão, mas só para pegar nesse seu gancho, encontramos nenhuma declaração profética lá no Antigo Testamento falando que Judas Iscariotes trairia Jesus. Mas no capítulo 68 e 69 do livro dos Salmos diz que o filho do homem seria traído por um que seria o filho da perdição ou aquele que estaria comendo do seu próprio prato. Quem comia do prato junto com Jesus? Os seus 12 discípulos. E aí, quem dos 12 tinha maior condições de se inclinar a uma traição? Eu tenho 3 aqui para dar para o irmão. Tá? O irmão vai analisar e faz sentido. Pedro, tremendo de um vacilão. Tomé, outro vacilão. E Judas. Então, E aí cai. Sim, e aí pode a continuar. pergunta que eu ia concluir é o seguinte. Então, Judas, de forma alguma, ele ia ter perdão, porque ele já ia, no conhecimento de Deus, ele já ia ser traído desde quando antes dele nascer, Deus já sabia que ele ia trair. Então, todo jeito não ia ter escapatória para a vida dele. Tinha escapatória, sim. Preste atenção, eu creio que o irmão não está se lembrando dos fatos narrados pela palavra de Deus. Vamos ter que, então, entrar na Bíblia para o irmão entender o que a Bíblia fala. Vamos buscar, então, o texto para o irmão entender isso aqui com mais clareza. Deixa eu pegar o texto bíblico para aí. Nós vamos ser obrigados a ler para não ficar nenhum tipo de dúvida, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o texto para pegar direitinho. Ok. Judas capítulo 13, João, perdão. Evangelho de João capítulo 13. Isso não pode ser esquecido, porque se a gente não nos esquecermos deste texto, a gente vai então dizer que Judas já estava predestinado para a perdição, e não é assim. Ninguém é predestinado para a morte eterna. Todos, segundo a Bíblia, são predestinados para a salvação. Agora, se uns vão para o céu, outros para o inferno, a escolha é da pessoa. Deus não obriga ninguém a ir para o céu. João, me desculpe, que eu estou com o Evangelho, estou com a carta de Judas na minha cabeça. Evangelho de João, capítulo 13, sim. Então, se ao invés dele ter ido suicidar, ele tivesse arrependido, ele teria salvação? 100%. Deixa então eu dar o texto e aí nós vamos para outro texto que está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Evangelho de João 13, 26 ao 28. Preste muita atenção, por gentileza. Anotem esse texto. Pouca gente se lembra desse texto. Eu acredito que o irmão Eronildo também se esqueceu desse texto, mas vou lembrá-lo agora.
Evangelho de João, capítulo 13, versículo. Vamos começar do 21 para entender o cenário. Vamos entender o cenário. O que está acontecendo ali? Em João, capítulo 13, versículo 21. Preste atenção aqui, por favor. Atenção redobrada. João, Evangelho, capítulo 13, versículo 21. Vamos ler um pouquinho mais amplo para entender o cenário. Tendo Jesus dito isto, preste atenção, ele disse o seguinte: turbou-se em espírito e afirmou: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ok. Versículo 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros e sem saberem de quem ele falava. Porque até aqui, em nenhum momento, nem aqui nem na frente, Jesus menciona o nome do traidor. Você vai observar, tem que anotar isso aqui, gente, com atenção. Em nenhum momento aqui, Jesus menciona o nome do traidor, embora ele sabia quem seria. Versículo 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, ou no peito de Jesus. Quem era? João, o autor desse evangelho. Versículo 24. Então Simão fez sinal a este, ou seja, Simão faz assim para João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Olha a curiosidade de Pedro, né? Quem é o cara que vai trair Jesus? Fala lá, pergunta a ele. Mas Jesus é mais esperto do que todos os discípulos, né? Porque ele tinha a consciência, ou parte da onisciência dos fatos. Versículo 25. E inclinando-se ele quem? O evangelista João, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? A bendita curiosidade humana. Normal, natural, nessa hora, né? Depois daquela bomba que Jesus solta. Versículo 26. Preste atenção aqui, ó. 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Prestou atenção aqui na leitura do texto? Quando Jesus faz essa declaração, todos os discípulos o ouvem. João que faz a pergunta. Mas quando ele dá a resposta, ele não dá a resposta em privado a João. Só você começar a ler do versículo 21. Ele fala para todos. Então, todos ouvem. Todos ouvem. E o texto dá a ideia que quando João pergunta para Jesus, aí, quem é? Quem é o camarada que vai te trair? É aquele a quem eu der o bocado molhado do pão, etc. E molhando o bocado, ó, o deu a quem? Judas Iscariote, filho de Simão. Muita atenção aqui no 27. Atenção redobrada. E após o bocado, ou seja, Jesus fez isso. Molhou, mostrou, esticou o pedaço de pão na direção de quem? Judas. Aí eu pergunto, Judas tem oportunidade de fazer isso? Para cima de mim, não. Porque tu já disseste que um de nós vai te trair. E tu respondeste, aquele a quem eu molhar o bocado de pão eu der, esse é o que me vai trair. Se Judas tivesse uma gota de arrependimento, ele faria, alô, para tudo. Não é comigo não, manda para outro. E Judas fez isso? Olha só. Versículo 27. E após o bocado, o que acontece? Entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. Minha pergunta, em algum momento, Judas demonstrou arrependimento? E eu vou provar a você que não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Anota esse texto. Você já passou por ele, mas não está se lembrando. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Por favor, abra sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Isso é sério, isso é muito sério. Judas não foi predestinado à perdição. Na eternidade, Deus sabia, vai ser ele, mas vou dar todas as oportunidades. Todas, para que ele se arrependa no meio do caminho. Todas. Todas. Antes que eu leia esse texto, me responda a pergunta que eu vou fazer aqui agora. E eu acredito que todos vocês aqui serão ou são suficientemente inteligentes
para responder a minha pergunta. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Essa é uma pergunta muito séria. E eu acredito que todos vão ter uma resposta igual. Se você é dono de uma companhia, se essa companhia está dando um faturamento médio de uns 5 milhões de dólares por ano, você está bombando, não é verdade? 5 milhões por ano. Para você ter uma companhia bombando com 5 milhões de dólares por ano, você tem que ter um bom grupo de contabilistas e tesoureiros. Concorda comigo? Tem que ter uma equipe que conheça bem de tesouraria e contabilidade. Concorda comigo? Porque não é à toa que uma companhia hoje bomba por ano com 5 milhões de dólares. Não é somente o produto que vende ou coisa parecida. Tudo também está em função de uma boa administração. E uma boa administração está ligada com a administração disso aqui, ó. Eu falo isso com muita humildade. Eu fui gerente de banco no Brasil por 7 anos. Eu fui gerente de câmbio, fui o terceiro gerente de câmbio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. E eu sei o que é administrar uma agência de 115 funcionários. Na época, girava em torno de entradas semanais quase 1,5 milhão de cruzeiros. Era muito dinheiro. A nossa agência foi a terceira mais rentável de todo o estado do Rio Grande do Sul. E eu era apenas o gerente de câmbio, que era uma responsabilidade tremenda. Tinha o gerente geral e o gerente operacional, ou também chamado gerente adjunto. E eu era o gerente de câmbio. Ok. Se você tem uma companhia que está gerando 5 milhões de dólares ao ano, você tem que ter uma boa equipe. E essa equipe tem que ter bons tesoureiros. Minha pergunta: você colocaria um ladrão, um estelionatário, um sem vergonha, um safado, para ser o tesoureiro da sua companhia? Me responda. Lá, o evangelista Alexandre já fez com o dedinho, já. Só ele. O resto, todo mundo colocaria um ladrão como seu tesoureiro? Não. Aí a minha pergunta: por que Deus? Por que Jesus, sabendo de tudo, coloca um ladrão para ser seu tesoureiro? Consegue responder essa pergunta? No Brasil, eles colocam o presidente. Fica quieto, não toca nesse assunto. Cai no YouTube, vai ser censurado. Gente, o YouTube tá sério. O YouTube tem tradutor automático para qualquer idioma, tá? Irmão Joel, talvez eu pela chance de se o grupo... Fica quieta, irmã Sabrina, não compromete o nosso grupo no YouTube, né? Porque se ouvirem isso, se eu descobrir que essa aula foi bloqueada, já sei de quem é a culpa. Irmão Joel e irmã Sabrina. Fala, sério, gente? Bloquearam 2 publicações minhas no Instagram, porque eu falei sobre o arrebatamento da igreja há 2 meses atrás. Bloquearam bonito. Não sei se você está sabendo disso. Instagram e YouTube. Está bloqueando declarações que eles consideram ofensivas. Tá sério. Não dá para você pregar direito mais agora a palavra de Deus, não. Se você quer pregar a Bíblia como é, no Instagram e no YouTube, sai da frente. Vão passar a tesoura, vão bloquear o seu conteúdo. Então, eu tenho vários conteúdos bloqueados no Instagram e no YouTube, que não bloqueiem isso aqui, por favor. Olá, a irmã Bernadette lá no Brasil também foi bloqueada. Então... se você falar, fala nos bastidores, né? Certas, claro, você é livre para falar o que achar por bem, mas cuidado, senão bloqueia aqui as aulas, aí eu vou estar em prejuízo. Eu e vocês, né? Porque aí as aulas não vão poder sair do ar. Mas vamos lá. Jesus sabia que Judas era um ladrão, era um sem vergonha, era um safado, era um estelionatário. O que você me explica que Jesus, sabendo tudo isso, coloca Judas para cuidar da tesouraria? Sabe qual é a resposta? Jesus deu todas as oportunidades a Judas. Confiou o cargo mais importante do seu ministério. Está aqui, ó, você é um sem vergonha. Você é um ladrão, você é um sem vergonha, mas eu vou te dar oportunidade. Fala, meu querido. Até na hora que Judas foi traí-lo, foi entregar ele com um beijo, ele vai e fala para ele assim: a que vieste, amigo? Foi mais uma oportunidade que Deus estava dando para ele, mesmo sabendo que ele iria o trair. Meu querido Alexandre, não posso te deixar passar assim batido. 50 para ti. Olha só. Glória a Deus. Olha só. Rebentou, pastor Anderson. Rebentou. Deixa eu pegar aqui. 50. Oh, meu Deus. Aqui vieste,
amigo. Estão percebendo, irmãos? Jesus, sabendo de tudo, sabendo que o caboclo, sem vergonha, o cabra da peste, se eu posso dizer assim, ia arrebentar com a vida dele, Jesus deu últimas oportunidades. Essa foi a maior de todas. Aqui vieste, amigo. Olha a consideração o amor que Jesus estava sofrendo ali dentro do coração dele, sabendo que dali para frente ia dar o maior problema para Judas, que é o suicídio. Em inglês, e aí eu vou entrar com 2 Coríntios 7:10. Mas se você for analisar, se a gente for analisar bem, até no último minuto, Deus dá para ele a oportunidade de arrependimento. Ele conviveu com Jesus, ele conhecia Jesus, ele sabia, ele ouvia o que Jesus pregava. Então, se ele tivesse voltado, se arrependido de verdade, Jesus teria perdoado. Assim como Jesus perdoou Pedro por ter negado ele 3 vezes. Mas não, ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Isso, né? é o que eu vou falar agora, irmão Euronides. Só deixa eu entrar no versículo, irmão Euronides. E aí o irmão pode entrar rasgando com tudo, porque eu sei que vai rasgar com força. 2 Coríntios 7:10. Anote esse texto. Você já passou por ele, ou às vezes passou corrido. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ponto e vírgula. Olha só. Mas a tristeza do mundo, e a palavra tristeza do mundo aqui é o remorso, opera a morte. Judas jamais poderia ter se suicidado se não houvesse arrependimento. Ou seja, se o arrependimento brotasse no seu coração, o que é uma atitude de arrependimento nesse caso? Jesus, fiz errado, te traí, eu te confesso, me perdoa, estou aqui. Pedro chorou amargamente por ter negado a Jesus. Lembra-se disso ou não? Quem se lembra? Chorou amargamente. E quando Jesus ressuscita, pobrezinho Pedro, com a vergonha do seu pecado, não queria nem saber de Jesus, mas Jesus disse, olha, Satanás procurou te cirandar, mas eu intercedi por ti. Olha só, que testemunho lindo. Pastor, Jesus intercedeu. E nesse evento aí foi o último milagre de Jesus, né? Exatamente, o último milagre. Agora, que atitude Judas teve com respeito a isso? Nenhuma. Porque o remorso leva ao medo, à covardia, que precipitou com o suicídio de Judas. Entra agora, irmão Euronildo, rasga tudo. Não, bom, eu entendi bastante essa parte, só que para cumprir a profecia, um dos 12, de qualquer maneira, teria que trair Jesus. Correto, Teria né? que ser um dos 12. Não tinha carta marcada. Não havia uma carta marcada, compreende? Em momento nenhum a Escritura dá essa carta marcada, o nome do traidor. Mas se a tendência, repito uma vez mais, ela estava aberta para 3 discípulos, que eram os mais tendenciosos. E quem eram? Pedro, que negou Jesus, vacilão, falava qualquer coisa que batia na cabeça, o próprio Judas, por ser ladrão e ambicioso, e a Tomé, que era um tremendo de um incrédulo. Então, olhando por esta lógica, a tendência estava sobre os 3. Poderia ter sido até mesmo João, Natanael, poderia ter sido os irmãos Boanerges, poderia ter sido qualquer outro. Mas recaiu a escolha que Judas fez. Não foi Deus que fez a escolha, mas a profecia tinha que ser cumprida em alguém. Tinha que ser cumprida em alguém. Entende? Aí, nesse caso, o único erro foi do arrependimento depois de trair. Se ele tivesse traído e arrependesse, de todo jeito, os 12 teriam salvação, se fosse olhar nessa lógica. Mas, na verdade, ali no caso de Judas, não foi arrependimento. Deixa isso bem claro. Foi remorso. O peso da consciência, porque o arrependimento leva a uma mudança de atitude e a confissão do erro. Em nenhum lugar na Bíblia nós vemos Judas confessando o seu erro. Você vê, o irmão lê isso na Bíblia? Não tem nenhum lugar na Bíblia. Já Pedro confessa.
Já Pedro admite que errou. Já Pedro realmente demonstra fruto de arrependimento. E a prova é que houve uma mudança drástica no comportamento de Pedro depois da ressurreição de Jesus. E mais ainda, melhora quando ele recebe o batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 37. Então, fechando essa questão, irmão Heronildes, Judas escolheu ser o filho da perdição. Aí entra a questão que a Bíblia ensina, o livre arbítrio. É algo parecido lá no Éden. Deus já sabia que Adão e Eva iam se afastar da presença. Ele sabia. Mas por que Deus não eliminou o diabo e não eliminou essa possibilidade de Adão e Eva caírem? Porque Deus não nos criou para sermos robôs. Deus nos criou para escolhermos em amá-lo ou rejeitá-lo. E agora o irmão vai entender melhor ainda. Deus fala para Adão e Eva, ó, de todos os frutos das árvores do jardim, está lembrando desse texto? Sim. Vocês podem comer. É de vocês. Pensa em milhões de árvores e frutos, só para um casal, só para duas pessoas. Mas esta árvore aqui, ó, tá vendo essa aqui? Essa árvore aqui, o fruto dessa árvore, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Entenderam? Entendemos, Pastor, Senhor? Muito bem. Sim, senhor. Quando a gente vai estudar no lado psicológico, né, dos discípulos, Judas era um dos mais preparados, se fosse olhar, para ser escolhido como discípulo. Exatíssimo. E interessante que se for, ele seria um dos mais preparados, tanto né, psicologicamente, culturalmente falando, era um dos mais cultos, né? E Deus não erra nas suas escolhas. Na verdade, jamais ele erra. Então, foi justamente que se for olhar para nossos olhos e pela psicologia, quem tinha mais tendência à traição era o próprio Pedro. Exatamente. As suas oscilações que ele teve. Exatamente. Era muito temperamental, muito inseguro. Isso. Então, era mais fácil ele ter traído Cristo, mesmo depois ele pode ter se arrependido, mas era mais fácil de ter, no caso, a traição mesmo, por causa do seu desequilíbrio emocional falando. Exatíssimo, né? exatíssimo. Então, a gente vê que Judas, ele teve o direito de escolher, ele teve o momento dele, ele que decidiu por si a traição e decidiu não arrepender e sim ter remorso. Igual Adão e Eva. Me permitem fazer essa conclusão aqui para os irmãos entenderem essa linha de pensamento que não é minha, mas é da Bíblia. Deus avisou. Todas as árvores e todos os frutos pertencem a vocês, mas essa aqui é minha. Entendido? Entendido. Ok. Quem aparece pouco tempo depois para questionar essa ordem? A serpente. Epa, tô aqui. Não é bem verdade que o Senhor proibiu vocês olha só, de comer todos os frutos do jardim? Aí Eva dá uma de boba. Ela trava diálogo para rebater uma ordem que ela já tinha bem certo. Não, não é bem assim não. É aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o diabo lança uma pesada. Mas peraí, tem negócio errado aí. Olha o que o diabo falou. A partir do momento que vocês comam deste fruto, não é verdade que vocês vão abrir os olhos e vão conhecer o bem e o mal e se assemelharão a Deus? Aí o diabo, a serpente, despertou o quê? A dúvida. A dúvida. Escute bem, se Deus diz A, B e C, obedeça. É A, é B e é C. Qualquer outra voz que venha ao contrário e diga, não, não é ABC não, é CBA, repreende em nome de Jesus, que é a voz de Satanás. Porque o que Deus diz está dito. Eva poderia ter dito, assim está escrito, assim o Senhor nos diz. Ela disse realmente, inicialmente, se você perceber, Eva foi bem clara, disse tintim por tintim. Só que Satanás, na boca da serpente, conseguiu despertar a curiosidade e a dúvida. Cuidado, irmãos. A curiosidade e a dúvida andam assim, ó, lado a lado. Ela tinha todo o direito, Eva tinha todo o direito de rebater o problema. Ali, para tudo. E outra coisa curiosa, eu vou deixar para você pensar. Aonde estava Adão? Nessa história. Olha a falha que Adão comete. E Adão era para estar ali colado com a sua esposa. Coladinho. Então ali nós vemos
uma falha no sacerdócio de Adão. E a falha é concretizada e é confirmada que quando ela toma do fruto, ela dá para o esposo. E o esposo tinha todo o direito de perguntar a ela, de onde veio esse fruto? Mas ele se esqueceu. Ele achou que estava tudo correndo bem. Isso aqui é um pouco extenso, né, para a gente abordar, né, mas é só para você entender que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Lúcifer escolheu ser maior do que Deus, Judas escolheu trair Jesus, Saul escolheu, sendo rei, apresentar o sacrifício. Irmãos, tudo é um resultado de escolha. O que eu escolho hoje, eu vou colher rápido os resultados. Irmão Ailson, depois fechamos com o irmão Ironide. Pastor, eu penso assim, que todo ser humano ele tem o direito de fazer o que é certo e o que é errado. Ele tem o direito de escolha, né? E a palavra de Deus mesmo diz, o que eu estava procurando aqui, ó, em Deuteronômio 19, diz assim, os céus e a terra tomam, hoje por testemunhas contra ti, eu te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Já falou tudo. A própria Bíblia já nos orienta a termos escolhas. Deus não pega ninguém pelo pescoço, você tem que me servir a barra. Não é assim. Nós escolhemos servir por amor ou escolhemos servi-lo por amor. Porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. É o que eu costumo dizer. Quando um obreiro divide o ministério, ele não está fazendo isso por causa de Deus, está fazendo isso pela sua própria vaidade, pela sua ambição. Ele escolhe, vou dividir esse ministério porque eu quero brilhar. Isso eu chamo de síndrome de Lúcifer. É o mesmo sentimento que levou o querubim ungido a querer ser maior do que Deus. Hoje, esse demônio, esse espírito imundo está, infelizmente, no coração, nos corações de alguns obreiros ambiciosos. E Ironilde, conseguiu pegar essa situação? É um pouco profunda, Então nós temos que viajar um pouco dentro da Bíblia e começar a conectar os pontos, compreende? Porque a Bíblia tem sentido em tudo que ela ensina e coloca. Não é nem um ponto de vista meu e nem dos irmãos, mas é a visão que a Bíblia nos apresenta, ok? Nesse caso, todo jeito um ia trair, mas se tivesse arrependimento, Deus poderia perdoar ele, mas tranquilamente. Não... Exato. A história seria outra, totalmente diferente. Mas como Judas escolheu, foi escolhido. Houve o respeito de Deus pela escolha que ele fez. Assim, se eu escolher errado, Deus vai respeitar a minha escolha. Não é o que Deus quer, mas eu escolhi, pronto. Mas se eu escolher, eu vou ter que colher as consequências. Igual o irmão. Se o irmão escolher errado, segura, porque vai pegar consequência. Davi também escolheu errado, sendo um grande homem de Deus. E aí, o caso de Davi, o irmão se lembra, né? Foi pesado, né? Ele escolheu adulterar com uma mulher, mas cometeu o adultério, o assassinato, quebrou direto 6 dos 10 mandamentos. E aí veio o profeta Natan e fala um negócio pesado, né? Ok. Olha que interessante. Davi se arrependeu. Olha outra. A irmã Sabrina vai entrar daqui a pouco. Davi é o exemplo de arrependimento. Mas presta atenção, irmã Ironilde. Isso aqui é importante dizer, claríssimo. Ainda que haja o arrependimento, e Deus perdoa quando eu e você nos arrependemos. Quantos creem que Deus perdoa quando eu e você nos arrependemos? E eu creio nisso. A Bíblia me ensina isso. Agora, preste atenção. As consequências dos nossos atos cometidos, Deus não remove. Eita! Ele perdoa os meus pecados. Mas as consequências, os resultados, sai da frente. Quem sabe eu e você, Deus sabe, não sei, quem sabe eu e você estamos até hoje colhendo consequências de algo que semeamos errado lá atrás. Mas eu me arrependi, ok, está claro na Bíblia que ele perdoa quem se arrepende. Mas está bem claro, em Gálatas capítulo 6, tudo que o homem semear, ele colherá. E aí veio o profeta Natan e disse, o quê? Assim disse o Senhor, a espada do Senhor não sairá, não se apartará da tua casa. Espada na Bíblia é juízo, é penalidade. E falou do Senhor. E quem sabe como é que foi a vida de Davi depois daí? Loucura. A família de Davi foi uma bagunça. Uma bagunça. De novo, irmão Ironilson, depois passando para a irmã Sabrina. Tá.
Nesse caso, se torna a mesma coisa um exemplo. Eu traio minha esposa, né? Minha esposa tem direito de casar outra pelo divórcio, mas a consequência da traição, se eu queria ter a salvação, eu teria que esperar ela morrer, ou então Jesus voltar e eu estar sorteiro até o dia final. Aí a questão é mais complexa, que hoje o tempo não me permitirá entrar, mas só para adiantar o irmão, só para adiantar. Eu não vou entrar. Eu vou entrar. A situação aí é bem mais complicada. Presta atenção, presta atenção. A situação aí que o irmão está colocando é muito mais complicada. Eu só vou dar uma palhinha de 2 minutos, nada mais, só de 2 minutos. Está lá em Evangelho de Mateus, capítulo 19, só essa palhinha. Eu vou falar desse assunto um pouquinho lá na frente, 2 aulas mais à frente. Aí o irmão procura não se esquecer, mas eu vou dar uma palhinha de 2 minutos. Mateus capítulo 19. Essa parte aí que o irmão está abordando, ela é muito complicada e temos que ter muito cuidado na interpretação que Jesus nos ensina na sua palavra. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 7. Vamos do 7 até o 12. Só vou fazer a leitura, nada mais. Aí o irmão, com calma, começa a ler esse texto e refletir o que quer dizer Jesus com cada um desses versículos. Quiserem os demais irmãos anotarem, isso aqui dá pano para manga, mas o tempo hoje não vai me permitir entrar nesses detalhes. Mateus capítulo 19, versículo 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas o princípio não foi assim. Vamos rapidinho. Por que houve a permissão de Deus para a carta de divórcio? Repito, por causa da dureza do coração dos israelitas. Claro. Então, o divórcio não é é uma concessão, não é uma vontade de Deus. Ou seja, Deus concedeu, mas tem consequência. Tem consequência. Vamos lá. Versículo 9. Eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, a palavra grega aqui é porneia, qualquer ato de natureza de sexo ilícito, e casar com a outra, comete adultério. Opa, aqui pegou. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Opa, aí pegou. Mas peraí, se eu fui traído, eu não tenho direito de ser feliz recasando-me? Calma, não é assim não. Eu sei que na mentalidade de hoje a coisa está funcionando na cabeça de muitos pastores, mas não é assim não. Olha o que Jesus diz à frente. Presta atenção, muita gente passa uma borrachinha ou dá um pulinho no versículo, mas está esquecendo o que ele diz adiante. Versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher... Tá, olha o extremo para onde os discípulos entraram. Aí Jesus, dá uma pesada, que deixa todo mundo de boca calada. Ele, porém, lhes disse, olha o que Jesus responde no versículo 11. Aqui que nós vamos, lá na frente, em 2 aulas, entrar nesta parte. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Uau! Ou seja, nem todos têm a suficiente obediência para acatar o que a Escritura ensina. Querem dar o seu jeitinho. Não é assim. Hoje pode um pastor divorciado estar dirigindo igreja. Hoje pode um pastor passar por 3 divórcios e ainda está dirigindo. Peraí. E a referência de família? Se pastor teria referência de família? Não quero ser polêmico, não. Um pastor divorciado 3 vezes. A primeira já é complicado. E agora 3. Será que ele é referência para a família? Todo mundo caladinho. Só o evangelista Alexandre. Irmãos, misericórdia. Eu conheço, eu não vou entrar em detalhes, porque é chocante isso. Eu conheço mais de 60 pastores na América, brasileiros, que já estão no 3º e no 4º divórcio, e são presidentes de ministério. Eu não vou dizer quem, senão me matam, me estrangulam, me tiram pela janela, me fuzilam no paredão de fuzilamento. Eu conheço mais de 60 pastores. Eu já não tenho, infelizmente, relacionamento com eles, porque já me falaram, pastor, se o senhor continuar andando com esse homem, o senhor é cúmplice com ele. Mas por quê? Aí vem à tona, mas esse camarada já é casado por 4º núpcias.
Eu não sabia. Aí vou e encaro o pastor presidente. Meu irmão, por que o irmão não me disse isso? Não, mas é uma área da minha vida que ninguém tem nada a ver. Mas peraí, eu já vim aqui na sua igreja 8 vezes. Como é que não tem nada a ver? Já estão me chamando que eu tenho cumplicidade com o seu ministro. Não, peraí, tô fora, tô fora, tô fora. Não é discriminar. Alguém está me entendendo, gente? Não é discriminar o obreiro, mas um obreiro não tem vergonha na cara. Passando pelo 4 divórcio, eu estou ali não sabendo de nada. E aí alguém me diz, o senhor tem alguma coisa a ver com esse adúltero? Como assim adúltero? Não estou sabendo de nada. Ó, já é divorciado pela 4ª vez. Misericórdia. Aí eu comecei a me afastar. Não sou melhor do que ninguém, mas a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para não ser cúmplices das obras infrutuosas das trevas que têm essas pessoas. Aí eu fecho com o versículo 12. Eu repito, não vou fazer mais comentário porque o tempo já foi embora. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Mateus 19, 12. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Aí Jesus termina maravilhosamente essa abordagem difícil. Quem pode receber isso, que o receba. O texto grego é forte. Quem pode obedecer isto, que o faça. Porque Jesus já estava antevendo. Não, lá no futuro vai ter um grupo aí de pastores que não vão gostar da minha palavra, que vão querer dar ao seu jeitinho pessoal, que divórcio é bíblico. Porque Moisés deu carta de divórcio, mas não estão lendo o contexto. Deu por causa da dureza do coração, mas as consequências ficam. Deixa eu terminar essa parte com Gálatas capítulo 6. Eu vou fechar. Mas fica tranquilo, irmão Eronilde, a gente vai voltar a esse assunto. Esse assunto aqui vai ferver igual a chaleira sem tampa. Já viu chaleira fervendo sem tampa? Vai ferver forte. Não para ser polêmico, mas para esclarecer tudo, detalhe por detalhe, à luz da Bíblia. Gálatas capítulo 6, por favor, para fechar nossa aula hoje. Gente, eu estou suando. Estou suando porque Deus está aqui comigo, está esquentando o negócio. Quando a gente começa a entrar na profundidade da palavra, eu aprendi com o pastor, né? Pastor Gesiel Gomes, né? O Robert conheceu pessoalmente, alguns de vocês conheceram, nós estivemos juntos há 2 semanas ali em Hartford, numa escola bíblica maravilhosa. E pastor Gesiel tem um detalhe interessante. Quando eu começo a suar, eu sei que Deus está esquentando o meu peito com o fogo da sua palavra. Eu estou aqui, estou suando todinho, estou todo molhado aqui atrás. E o ar-condicionado está com força aqui em cima de mim, mas estou molhado. Eu falei, opa, bom sinal, né? Deus está aqui comigo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tem uma tradução que diz: Deus não se deixa ser zombado. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, ó, em letras maiúsculas, né? No espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E aí Paulo orienta aos Gálatas, no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. E vem com o versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente a quem? A quem? Aos domésticos da fé, aos nossos irmãos na casa do Senhor. Então, irmãos, vale a pena lutarmos e semearmos bem. Alô? Vale a pena lutarmos para semearmos bem? Vale a pena? Claro que vale, irmãos. Pode chamar você de bobo, de fanático, de santarrão, mas sempre valerá a pena você semear bem, porque você vai colher bem. Você até pode errar, se arrepender, pedir perdão, mas não se esqueça, a consequência dos nossos erros, a gente vai continuar colhendo. Que Deus use de misericórdia de minha vida, começando da minha vida e de cada um de nós, que aprendamos a semear bem e que Ele nos dê a graça para aguentarmos as consequências das nossas semeaduras erradas feitas lá atrás. Mesmo tendo nos arrependido, mesmo tendo sido nós perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. Porém, as consequências, irmãos, não tem jeito. Elas não são removidas. E aí, como é que a gente faz se as consequências não são removidas? 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Disse o Senhor Jesus a Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está sofrendo com as más semeaduras que você fez lá atrás?
está colhendo o pesado que você semeou lá atrás? Grite, Senhor, dá-me da tua graça, porque está pesado o negócio. E Deus dá. E Ele é misericordioso. Mas não peça Ele remover as consequências, porque isso não é bíblico. Em nenhum lugar na Bíblia diz que Ele remove a consequência das nossas más semeaduras. Amém? Deus falou alguma coisa nessa noite? Santo de Israel, se não falou, vamos fazer o apelo aqui agora. Misericórdia. Para alguém se converter. Se não, Deus não falou, olha lá, tá. Nós temos aqui quatro pastores. Pastor Anderson, pastora Sabrina, evangelista pastor Alexandre. Então, vou fazer um apelo aqui para esse povo se converter. Até os que não tiveram na aula hoje vão ter que se converter. Porque, irmão, se você não se converter depois dessa aula, dessa matéria de ética, não tem remédio mais para você, não. Eu já falei com Deus. Deus, se o povo da terça-feira não tiver um convertido, olha, não tem mais remédio, não. Prepara e leva, Papai do Céu, com todo carinho e respeito. Porque essa matéria vai abalar a gente. Deixa eu olhar aqui uma rapidinha nota. Havendo necessidade, repito, não estou planejando que isso vá acontecer, mas havendo, porque eu creio que não vai ser perda, não vai ser prejuízo para ninguém. Havendo necessidade, até hoje estava conversando com meu filho, né, que meu filho lê todas as nossas apostilas e ele fica maravilhado com o conteúdo. Meu filho é mais crente do que eu, só posso dizer isso. É mais crente. Quem conhece meu filho, caladão, fechadão, mas ele é mais crente do que minha esposa juntos. Ele hoje lê na minha apostila, a nossa apostila, pai, estica essa aula, pelo menos mais duas, porque o conteúdo é forte e necessário para os alunos crescerem mais na graça e no conhecimento. Então, vou seguir essa humilde sugestão. A irmã Sabrina vai entrar agora. Se houver necessidade para fazermos um bom fechamento da matéria, poderíamos acrescentar até 2 aulas, de uma forma excepcional. Alguém está percebendo que o conteúdo dessa matéria é muito forte, é muito extenso, é muito importante? Então, só deixo adiantado. Se tivermos necessidade, vamos ver a partir da próxima aula ou de mais 2 aulas, porque ela está programada para ter 6 aulas. Mas se for o caso, a gente esticaria somente mais duas para termos um bom fechamento, né? E eu vou abrir uma única aula para fazer uma espécie de painel de perguntas dentro da ética ministerial. Por exemplo, a irmã Euronildes hoje inaugurou essa rodada. Gostei. Irmã Euronildes, parabéns. Olha, amei. Amei a participação. Não é que eu não tenha amado a participação dos demais, mas amei. Mas a gente vai ter uma aula só de painel aberto para perguntas. Tirar todas as dúvidas possíveis dentro dessa matéria de ética cristã e ministerial. Para terminar, irmã Sabrina, e a gente já faz a oração para fechar, porque já estamos encostando 10h10. Ô, pastor, é só um comentário, né? Quando o irmão Euronildo estava falando, né, sobre a questão do adultério, o senhor trouxe à minha mente o caso de Ananias e Safira, que os dois estavam lá e, né, ele foi perguntado primeiro, mentiu e morreu, e depois ela teve a oportunidade de falar a verdade, mas ela continuou no erro e no combinado e mentiu e morreu também. Né? Então, não é porque um está fazendo que a gente vai compactuar. Você tem que seguir o que a Bíblia fala. Assim como aquele pastor que corrigiu a sua esposa, a gente tem que ir com o que a Bíblia fala sempre, porque senão a gente vai estar traindo o próprio Deus. Aí a gente vai ser Judas com Deus também. Porque muitas vezes a gente acha que todo mundo está sendo Judas conosco, mas a gente esquece da possibilidade de nós sermos o Judas para com as pessoas e para com Deus. Muito boa a sua abordagem. Muito boa a sua abordagem. Nós temos que ter consciência que a nossa fidelidade, primeiramente, é a Deus e a sua palavra. Primeiramente, a Deus e a sua palavra. Amém, irmãos? Pergunto de novo. Deus falou alguma coisa conosco hoje? Misericórdia, se não falou, prepara, que a gente vai fazer um apelo aqui. O pastor Anderson vai fazer esse apelo aqui para nós, né? E vai ter que esse povo se converter no golpe, no machado da palavra. Gente, muito obrigado de todo o meu coração. Passamos um pouquinho do horário. O negócio hoje esquentou. Estou suado aqui, gente. Eu vou ter que tomar um banho para molhar, para tirar esse suor aqui atrás de mim, porque está incomodando. Obrigado, irmão Gil. Irmão Joel tá lá. Irmão Joel tá com um casacão bonito. Tá frio o negócio aí, né? Meu Deus. Obrigado, irmão Ailson. Obrigado pela sua participação. O Robert. Breve estaremos aí, Robert. Se Deus assim nos permitir, né?
Uma verdade, Leia, Deus abençoe, né? Já estou aqui planejando visitar a senhora antes do Natal, mas eu vou falar com a senhora em privado para a gente arrumar direitinho. Amém. Pastor Anderson, irmã Sabrina, Angelina, Deus abençoe. Evangelista Alexandre, Deus abençoe. O Alisson, hoje ficou quietinho, o Alisson, só ali na tocaia, ouvindo, mas eu sei que na hora certa ele vai falar pelos cotovelos. Glória a Deus. Obrigado, Jonathan, Lucas. Bom te ver, Lucas, não some não, Lucas. Pô, quando o Lucas some, fica um buraco aqui no nosso meio. Obrigado, irmão Orley. Tava triste, né? Cadê o Orley? Mas apareceu o Orley, graças a Deus. Irmã Ironilde, obrigado, irmão Orley. Muito boa a sua participação. Próxima aula vai esquentar mais ainda. Obrigado, irmã Gleice Kelly, irmã Bernadette. Vamos orar. Agradecer ao Senhor nosso Deus. Nossa irmã Sabrina, por favor, ela vai agora abrir o áudio e estará agradecendo. Pastora Sabrina vai estar agradecendo a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida que você tenha com respeito à postagem que eu fiz, né? Tem uma postagem que eu fiz lá no grupo, leia com atenção. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Mas é a decisão que eu tomei para ajudar os irmãos na dificuldade que nós estamos sofrendo aqui na minha casa. Careço das vossas orações, carecemos que você esteja orando pela saúde de minha esposa. Está um pouquinho delicada a situação dela, mas estamos confiando, né, que Deus vai trabalhar de uma maneira muito especial para trazer uma grande vitória para a glória do seu santo nome. Vejo vocês próxima semana, terça-feira, dia 22, e quero também agradecer a você que já fez, né, o pagamento da sua mensalidade do mês de outubro. Muito obrigado a você que já pôde fazer o pagamento, e aqueles que ainda não fizeram, está em tempo ainda até o dia 31 de outubro. Então, ajude a manter a sua mensalidade em dia, porque a escola depende, não é, da sua pontualidade, para que a gente possa continuar mantendo essa escola, mantendo o material funcionando normalmente, as conexões de internet, tudo isso nós usamos baseado o quê? Na sua mensalidade. Então, que Deus continue abençoando e prosperando a todos que assim têm podido ser pontuais nos seus pagamentos. Muito obrigado. Deus os abençoe rico e poderosamente. Nossa irmã pastora Sabrina Ramalho, abrindo o seu áudio e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Poderoso Deus, nós queremos te exaltar, te engrandecer, Senhor. Continuar dizendo, ó Pai, que o Senhor é Rei, que o Senhor é Senhor dos Aleluia. Senhores. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós Glória queremos a ti, pedir Senhor. perdão, Senhor Jesus, pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, pela nossa preguiça, Senhor, pela nossa falta, muitas vezes, de termos um compromisso sério contigo, Deus. Aleluia, Mas nos dê Deus. graça, Pai, perdão e misericórdia, Senhor, para podermos estar aprendendo aqui, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nós, através da vida do pastor. Que nós venhamos ter novas estratégias, uma nova visão, Senhor, para Ajuda-nos, servirmos Deus. melhor o Seu reino, ó Pai. Porque tudo que o Senhor coloca em nossas mãos para fazer não é para nós, é para Ti, Senhor. Que o Sim, Senhor meu venha ter, Deus. meu Deus, ó Pai, misericórdia de nós, Pai, e nos ajude a cada dia a sermos cristãos, ó Pai, servos e filhos melhores do que somos hoje, Deus. Seremos Aleluia, melhores aleluia. amanhã. Derrame em nós a Sua graça. Derrama, meu Deus, ó Pai, unção, visão, Senhor, Glória a estratégias, Deus. meu Deus, para que a gente venha fazer tudo, Senhor Jesus, com excelência para Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, eu peço sobre aleluia. cada aluno que está aqui, sobre cada um, que cada um venha, Pai, reconhecer o seu chamado, ó Pai. Porque Glória enquanto a a gente não Deus. reconhece o nosso chamado, Deus, as pessoas ao nosso redor não podem se levantar. Meu Deus, É eu oro para que verdade. cada um venha ter unção, Senhor, do céu. Em Cada um nome venha de ter Jesus. revelação do Senhor, Pai. Que cada um venha abrir o entendimento aqui, meu Deus, daquilo que é derramado em cada aula, Senhor. Em Eu nome de oro para que o Senhor venha Jesus. ativar, Pai. Eu oro para que ministérios venham ser levantados. Eu Em oro nome para que de a gente venha Jesus. ser obreiros aprovados pelo Senhor, dentro da Sua Aleluia. palavra, Deus, não dentro da nossa convicção, mas dentro daquilo que o Senhor, Pai, está derramando em nós. Pai, eu Glória a peço que o Senhor venha Deus. cuidar, ajudar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor Em venha nome curar de os nossos Jesus. corações diariamente, que o Senhor venha nos libertar, Pai, das nossas mazelas, Senhor, mas que a gente consiga chegar no céu, ó Pai, com o maior número de Aleluia. pessoas, Senhor, que tem ouvido, meu Pai, ouvido o Senhor através das nossas vidas, Deus. Que a gente venha um Glória a Deus. testemunho diário, meu Pai, de que o Senhor opera nas nossas vidas, Senhor. Glória a Que a gente Deus. Glória a corra, Pai, da Deus. aparência do mal. Que a gente, meu Pai, venha, Senhor Jesus, estar, Pai, enraizados, meu Deus, na sua videira, Senhor. Que a gente venha ser alimentado Aleluia. pela sua palavra diariamente. Eu oro mais uma vez pedindo, Pai, a graça, Pai, a sua proteção e a sua unção sobre o pastor Luiz. Vai à Em sua nome de casa agora, Jesus. Pai.
Toca a irmã Maria, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Senhor, Pai, Jesus. essa palavra fala e nós fomos ensinados aqui, Deus, para, Senhor Jesus, os presbíteros colocarem e derramarem óleo sobre ela, Senhor. Em nome Meu de Deus, Jesus. visita ela agora, Pai, com graça e toca da cabeça aos pés. Meu Trabalha, Deus, meu a sua Deus. palavra fala que o Jeová Rafa, o seu Deus que cura, Senhor. Em Nós nome de clamamos por Jesus. cura sobre a vida dela agora, Pai, Em pelo nome de poder que há no Jesus. sangue de Jesus. Que Em o Senhor nome venha de prover tudo que Jesus. eles precisam, meu Deus. Que o Senhor venha estar com eles, ajudando eles, Pai, em todas as coisas, Senhor. Em Eu nome clamo de por Jesus. milagre nessa noite. Porque, meu Sim, Deus, meu não Deus, tu só, podes. Pai, o Senhor nos ensina, Senhor Jesus, a sermos mordomos teus, mas também intercessores, meu Deus. Oro por cada Pode, Senhor família. Deus. Eu te agradeço, Pai, porque passamos pelo furacão e o Senhor nos protegeu. Eu te louvo, meu Aleluia. Deus, por cada situação que o Senhor tem colocado, porque tudo, Pai, se transforma, Pai, em milagre nas nossas vidas e Glória a testemunhos. Deus, glória a Deus, Eu glória a te louvo e te Deus. agradeço, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso. Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina. E disciplina. É necessário que ele cresça necessário e que eu diminua. Eu É diminua. necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, daquele tamanho no coração de vocês. Deus os abençoe. Até a próxima terça, dia 22. Muito obrigado por tudo. Bom descanso. Em 1 hora, a aula vai estar sendo postada ali no nosso canal do YouTube e no link no grupo. Deus os abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor. Ótima terça, uma abençoada semana. Até a próxima terça, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.